Apregueu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Pai, muito obrigado por esse tempo. Pedimos que a tua palavra em revelação seja liberada sobre os teus filhos nesta hora. Toda a cadeia da mente, toda a fortaleza mental seja destruída, toda a fortaleza que foi construída com objetos, toda a fortaleza que foi construída na areia ou em algum metal ou alguma rocha, que não é a rocha do Senhor, que não é um metal polido pela tua palavra, nós quebramos todo o arco, todo o bronze e declaramos em o nome de Jesus Cristo a bênção do Senhor, quebrando o jugo, porque a bênção do Senhor, a unção do Senhor quebra o jugo, quebra e despedaça toda a corrente e todo laço em o nome de Jesus. Que a palavra seja liberada sobre cada um, em o nome do Senhor nós oramos, amém e amém. Queridos, Abacuque fala de um profeta que estava muito irritado. Dá para você perceber logo nas primeiras palavras. Abacuque estava irritado, e não só porque ele não ouvia Deus de alguma forma respondendo a sua oração, mas porque ele estava vivendo num contexto histórico muito perigoso. Não se sabe muita coisa sobre Abacuque, não tem muita coisa revelada sobre ele, mas o nome dele significa abraçador. Eu me identifiquei com Abacuque. Abraçador. E eu estou irritado, igual a ele, viu? Estou no meu momento Abacuque. Estou irritado, porque eu não consigo abraçar, porque eu não tenho oportunidade de abraçar. O nome de Abacuque significa abraçador. Olha que coisa linda. Eu acho que agora eu vou me chamar Abacuque. Pastor Abacuque. Mas Abacuque, ele tem uma mensagem aqui muito séria e muito contemporânea. Uma mensagem muito nos dias atuais. Abacuque foi comissionado pelo Senhor para anunciar a intenção de Deus para preparar o povo a respeito de um castigo que o Senhor estava trazendo sobre Judá, que era uma futura deportação, ou uma futura diáspora, uma futura invasão dos babilônicos, que aconteceu aproximadamente no ano 605 a.C. Jeoaquim era o rei daquela época. Jeoaquim, e de alguma forma esse rei era também contemporâneo de Abacuque e Jeremias, os dois profetas. Abacuque e Jeremias profetizaram, e Abacuque fala não diretamente sobre o rei, mas ele era contemporâneo por conta do período histórico em que ele vivia, por isso não se sabe muito sobre Abacuque, mas Jeremias destaca quem era o rei Jeoaquim. Jeremias capítulo 22, versículo 17, Jeoaquim é descrito por Jeremias de uma forma muito significativa. Veja bem: mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Esse é um retrato falado do rei Jeoaquim. O livro de Abacuque, ele vai nos apresentar um homem, o próprio profeta, um homem que, apesar de confiar em Deus, ele estava perplexo. Abacuque levanta duas questões. A primeira delas é: por que Deus permitia que o mal crescesse em Judá e esse mal permanecia impune? Segunda questão de Abacuque: como um Deus santo podia justificar o uso dos babilônicos,
um povo ainda mais ímpio que os próprios judeus, para castigar Judá. Tudo isso você vê, a primeira questão está no capítulo 1, versículo 2 a 4, que nós lemos. A segunda questão está no capítulo 1, versículo 12 a 21. O livro é uma sentença. Como diz o primeiro versículo, já começa dizendo sentença. Sentença revelada ao profeta Abacuque. É uma sentença. É uma declaração, é um decreto. A injustiça estava provocando Abacuque. A situação circunstancial, o cenário daqueles dias era semelhante ao que nós estamos vivendo atualmente. Parece muito com o que a gente está vivendo hoje. E ele diz: até quando, Senhor? Ele começa dizendo: até quando, Senhor? Esse até quando é uma ladainha, é algo que acontece naturalmente. E preste bem atenção, quando o profeta perde a visão da resposta e começa a colocar o foco na questão dos problemas, ele se amargura. Quando nós começamos a perder a visão e começamos a colocar o nosso foco nos problemas, nós entramos na mesma situação que Abacuque, nós nos amarguramos. E então, há muitos profetas amargurados nesta época, nesse tempo, assim como Abacuque. Há muitos profetas que perderam a visão. Há muitas pessoas que perderam as respostas sobrenaturais. Há muitos profetas amargos. Há muitos profetas perigosos, porque quando um profeta está amargurado, ele é perigoso. Ele começa a ver coisas que não deveria. Ele começa a falar coisas que não deveria. E então, ele diz: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, o litígio se suscita, a lei se afrouxa, injustiça. Essa é a linguagem de um profeta que não está enxergando a visão. Ele só consegue ver as situações mais bombásticas e problemáticas. E muitos destes gritos de Abacuque são gritos que está aqui, está aí, está em vários de nós. Aqueles que estão em casa, muitos estão gritando violência, iniquidade, opressão, destruição, injustiça. Muitos desses gritos, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, se ficarmos olhando apenas para as circunstâncias e perdermos a visão, isso se tornará murmuração. A gente está vivendo num país que atualmente é como se fosse literalmente, eu já ouvi essa expressão e eu quero repeti-la, mas é uma expressão triste, mas é uma realidade. Parece um sanatório geral. Porque, queridos, estamos vivendo um tempo em que as pessoas ficam dizendo: não faz sentido, não é possível que esteja acontecendo, não dá para entender. E como alguns dizem ainda, viver no Brasil não é para amadores. A gente está aqui, mesmo com toda a insegurança jurídica, queridos, a gente tem, essa semana eu vi uma das reportagens dizendo que o FMI prevê um crescimento para o país. Os leilões que aconteceram essa semana por parte do governo mostram investidores estrangeiros querendo ainda investir no Brasil. Por contrapartida, a gente vê os pequenos empresários indo à míngua. A gente vê irmãos tendo que fechar os seus negócios. Pequenas empresas estão fechando os seus negócios porque o que deveria ser tratado como questão de saúde está sendo tratado como questão política. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, com impostos diretos e indiretos. O Estado arrecada e não devolve. Se você quiser ter segurança, se você quiser ter estudos, se você quiser ter saúde, você tem que pagar por fora. Mas muitas vezes a gente nem se lembra que a gente já paga isso em todos os nossos impostos. No Brasil, os partidos flertam com a delinquência
Porque segundo eles, os bandidos, eles são vítimas da sociedade. E esses bandidos se tornam parte da estratégia revolucionária de alguns partidos. No Brasil, a esclerose se traveste de filosofia. No Brasil, a cereja cultural do bolo da nossa sociedade tem rappers dando aula de ciência política, dançarinas falando sobre política, pichadores proferindo lições sobre filosofia, moral, e fanqueiros ensinando economia. Que país é esse? Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, lá em Mateus 11, 21 a 23. Eu não quero ouvir um ai de ti, Brasil. Eu não quero ouvir um ai de ti, Rio das Ostras. Queridos, eu quero ouvir um bem, muito bom, servo bom e fiel, igreja fiel, igreja do Senhor, é isso que eu quero ouvir. Mas o que temos ouvido nos dias atuais são alguns ais. Ai, Argentina, ai, Venezuela, ai, Cuba. Eu não quero ouvir um ai, Brasil, irmãos. Cabe à igreja do Senhor Jesus se posicionar e clamar: não, Senhor. Nós queremos intervir na oração, nós queremos intervir no mundo espiritual, aqui no céu, sobre as nossas cabeças. O que temos ouvido é isso. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 e o versículo 20, é um texto muito utilizado para destacar a queda de Lúcifer. E neste texto, a Bíblia diz que Lúcifer é alguém que caiu do céu, que destruiu a própria terra e matou o seu próprio povo. Veja, versículo 12: como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 20: com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Eu não sei que povo é esse que a Bíblia diz que Satanás tinha. Se referindo a Lúcifer, que destruiu a terra, que ele arrasou. Mas o que eu sei é que ele tem muitos discípulos no mundo atual. Aqueles que têm uma fome de destruir a sua terra e matar o seu povo. Há uma agenda, irmãos, preparada para destruir os pilares da sociedade, os pilares que sustentam a sociedade. Acredito que a maioria aqui somos daqueles que tiveram na sala de aula instruções sobre organização social e política brasileira. A maioria, pelo menos, que está aqui, passou por isso. Pelo menos eu acho que sim, né? Eu acho. Eu acho que quem tem aí de 35 para cá, né? 35, já sabe o que eu estou falando. Organização Social e Política Brasileira. Era uma matéria em que nós aprendíamos sobre a célula máter da sociedade, o respeito, a honra pelos idosos, a honra pelas autoridades, o respeito pelas autoridades, aonde a gente aprendia que existe uma condição onde nós, dentro da sociedade, temos responsabilidades. Mas isso tudo se perdeu, porque há uma agenda que está sendo seguida, derrubando os pilares que sustentam a sociedade. Queridos, a nossa conversa sobre uma sociedade ocidental, judaico-cristã, nasce numa célula máter, numa família, onde papai, mamãe, filho e filha estão ali aprendendo a entender o respeito, a honra, o amor, uns pelos outros e por aqueles que estão ao seu lado, estão à sua volta. Mas se você observar à sua frente, você vai ver que existiu sim no passado uma pauta que foi jogada principalmente na mídia, nos filmes, nas séries, e você vê
e vai observar que tudo foi de uma forma tentando destruir, principalmente a figura masculina. Hoje os filmes já estão descaradamente falando somente da importância da mulher. Pastor, o senhor é machista? Não, em absoluto. Em absoluto. Não é isso, não se trata disso. Trata-se do que a palavra de Deus diz, e queridos, não é machismo, não é e nunca será. Trata-se da posição espiritual e da posição da realidade social em que nós nos posicionamos. Homem é homem, mulher é mulher. Cada um tem o seu papel significativo na sociedade. O homem tem o papel do provedor, a mulher tem o papel da cuidadora, da auxiliadora. Isso é básico da sociedade. Mas o que nós mais vemos hoje são programas direcionados à família, mas mostrando a mãe como aquela que é forte, aquela que é dominadora, aquela que sai à luta, e mostra o homem, desculpa a expressão, como um banana. Todos os programas humorísticos, aqueles programas que são mais engraçados, que usam a figura de uma família, mostram uma mãe firme, poderosa, forte, e um homem movido por medo da mulher, movido por medo da situação que o envolve. Existe uma agenda, irmãos, e por trás de tudo isso, uma desconstrução do nosso mundo. A contracultura que surgiu na década de 60 não é apenas um movimento de drogas, um movimento de desobediência, mas a contracultura reflete um mundo em que os valores individuais estão cada vez mais sendo levados a uma importância muito superior. Recentemente, assistindo a uma das séries, eu em particular deixei de ter a minha assinatura na Netflix. Eu espero que não seja cortado por causa disso, não ter falado o nome, né? Eu espero. Mas eu deixei de ter, porque eu cortei, eu falei, eu não pago mais isso. Eu não quero mais ser provedor, um contribuinte de uma indústria onde as drogas são levadas literalmente a um êxtase como se fosse normal, muito comum. E uma das séries recentes que eu soube, a filha orienta a mãe, mãe, você está precisando fumar maconha. A filha orienta a mãe, e conclusão, a mãe vai para uma loja, onde lá nos Estados Unidos, num estado onde é normal, onde é passível de venda, lá não é crime, a mãe vai até a loja e vai comprar a maconha, porque ela foi orientada pela filha. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde mentes malignas, mentes brilhantes até, se propuseram a uma proposta de destruir o nosso mundo civilizatório. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Parece que eu fugi do texto, parece que eu fugi. Não, entenda o que está acontecendo. Não seja massa de manobra. Existe um ai para ser anunciado. E eu espero em nome de Jesus que nós não ouçamos um ai Brasil, um ai de ti, Rio das Ostras. Nos dias de Abacuque, os líderes do povo eram lobos. Nos dias de Abacuque, eram lobos em pele de ovelhas. Isso está lá em Ezequiel 22, 27. Os príncipes no meio deles eram como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue, destruindo vidas para adquirir o lucro desonesto. A Bíblia nunca foi contrária a lucro, contanto que venha de uma fonte honesta. Sabe, as pessoas que cada vez mais querem dinheiro, a gente pergunta a elas, quanto mais você precisa para se satisfazer? E ele vai dizer sempre um pouco mais, um pouco mais. É o espírito da avareza. Quando eu falo sobre isso, queridos, eu me lembro daquele político que tinha um apartamento e o apartamento só possuía caixas e caixas e mais caixas com dinheiro.
não sei quantos milhões foram encontrados dentro do apartamento. E pergunta-se, para que tanto dinheiro? Enquanto ele, político, estava roubando dinheiro, muitas pessoas morrendo de fome. Queridos, eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar: Deus tem um propósito nas nossas vidas. E Deus tem uma ordem de mover o seu povo para trazer o céu para a terra, para trazer uma manifestação sobre essa cidade, sobre este ambiente, sobre este país, sobre este Brasil. Você acha que passados 2000 anos, ou há 2000 anos atrás, a igreja era melhor ou pior do que é hoje? Ela passava por situações iguais ou não? Sim, passava por situações iguais. Mas eu quero que você entenda que mesmo em meio à perseguição, basta você olhar a história e você verá que a igreja trouxe civilização para as nações. Ainda que nós vejamos com maus olhos, quando você olha a igreja de alguma forma dominando os reis e dominando as classes, você precisa entender que do século I até o século III, nesses 300 anos aproximadamente, houve uma perseguição maciça contra a igreja no primeiro século, mas no segundo e no terceiro século, houve algo tão sobrenatural, o crescimento da igreja foi tão impactante, as pessoas mais ricas, os povos mais ricos eram cristãos, e Constantino não teve outra atitude senão se tornar um cristão, porque ele já estava vendo que ia perder a oportunidade de governar. O que eles fizeram posteriormente foi copiar o modelo que já tinha sido feito antes, de uma maneira a trazer apenas uma cópia e mudar o nome, tirar o nome cristão e tirar o nome judaico-cristão para algo que eles denominam que foram eles que criaram. A grande obsessão de Satanás, a grande obsessão do diabo, é imitar a Deus. Então, quando Constantino olhou para um lado, olhou para o outro, e viu que os grandes comerciantes mais ricos eram cristãos, ele não teve outra atitude, senão se converter. E todo mundo sabe que foi uma conversão política, não foi uma conversão real. Todo mundo sabe disso. É natural, irmãos, que a fé cristã produza progresso. Basta você olhar, fazer uma análise histórica para todas as nações mais ricas e veja se eles não têm raízes cristãs. Eu tenho uma preocupação com o mundo, mas não é só para mim, é uma preocupação com os meus filhos e os meus futuros netos, que virão, que morarão nesta terra. Abacuque 1, no versículo 5, Deus diz que Deus responde à primeira questão de Abacuque, e Deus diz para ele: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Queridos, Deus vai fazer algo, Deus vai mover algo tão extraordinário, que se você não for testemunha ocular, quando contarem para você, você não vai acreditar. Diga para quem está ao teu lado: Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai fazer algo extraordinário. A situação em que Abacuque estava vivendo não era a mesma situação que nós estamos vivendo. Eu fiz questão de mostrar esse panorama político que nós estamos vivendo atualmente no país e no mundo. Porque hoje a gente sabe que a pauta é destruir o conservadorismo. A pauta é destruir o ultraconservadorismo, virou um nome terrível a palavra conservador. Mas, queridos, veja, quando o profeta está olhando para as circunstâncias, o grito dele qual é? Injustiça, violência, opressão, está tudo errado. E eu lamento que muitos profetas estão odiosos por aí. Por que eu estou falando sobre isso? Que esta semana nós tivemos toda essa discussão, se abre ou não abre igreja, STF dizendo que não pode abrir, que está todo mundo certo, que quem quiser fechar a igreja, que fecha a igreja. E aí tem irmãos entre nós, também foi comentado isso na EBD de hoje,
irmãos entre nós, pastores que entre nós, como diz o apóstolo Paulo, estão se mordendo e devorando uns aos outros. Pastores criticando pastores. A briga entrou no âmbito nosso, conseguiram invadir o nosso meio cristão e colocaram-nos uns contra os outros. E ninguém está se apercebendo, ninguém está atentando que isso é uma estratégia. É uma estratégia para não fechar a igreja, mas para tentar destruir a igreja. Queridos, Deus vai fazer algo, essa tem que ser a nossa visão, e não uma visão das circunstâncias, não uma visão de violência, injustiça. A nossa visão não está nas coisas circunstanciais, nós não estamos nos movendo por aquilo que vemos, mas nós nos movemos por aquilo que cremos. Deus vai fazer coisa extraordinária. Olhai e vede, maravilhosos, vocês vão olhar maravilhados e desvanecer, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos contarem. Imagina o profeta na frente do vale de ossos secos, dizendo, morte, destruição, tragédia, não tem vida. Porque se você não é parte da solução, você faz parte do problema. E tem muito profeta, diante do vale de ossos secos que nós estamos tendo hoje, gritando, os ossos estão secos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles deixaram de ser parte da solução e se tornaram parte do problema. A igreja do Senhor não é parte do problema, nós somos aqueles que têm a solução. A igreja do Senhor tem que estar pronta para entender que as coisas que estão acontecendo estão nos levando para um nível maior, estão nos levando para um nível mais alto, de maior intimidade com Deus. Sabe, no versículo 7, Deus diz, eu vou fazer uma coisa grande, só que para muitos pode não ser algo tão maravilhoso assim. A resposta que Deus dá, eu vou enviar um povo. Esse povo é um povo perigoso. Eu vou levar um povo para destruir vocês. Uau! Sabe, pode parecer muitas vezes que Deus perdeu o controle, pode parecer muitas vezes que Deus está usando alguma situação muito complicada para nos prejudicar. Parece que Deus quer nos prejudicar. Versículo 6, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, para marchar pela largura da terra, para apoderar-se dos moradores, de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Você já viu isso, gente? Você acha que isso aqui é fora da época dos nossos dias? Você acha que isso daqui não é profecia? Nós estamos vivendo a mesma época, pessoas que estão criando a sua própria verdade. Partidos, pessoas, grupos que criam a própria verdade, a verdade não existe. Sabe, aí nós temos o versículo 8, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham em toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipitam a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Abacuque questiona como pode um Deus santo permitir que o seu povo seja assolado por uma nação
ímpia, pior do que o seu povo. Deus profere 5 ais. Abacuque é usado por Deus. Deus responde, na primeira parte, a queixa de Abacuque, e é algo que não é agradável aos olhos de Abacuque, e então ele faz esse questionamento: não és tu desde a santidade, versículo 12, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, porque fazes os homens como peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe, a todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Sabe, queridos, mais uma vez fica claro que os profetas, que não conseguem entender a voz de Deus quando Ele repreende e diz: olha, eu vou fazer algo no meio de vocês, tão grande, que vocês não vão acreditar. Vai vir um povo aí, mais forte do que vocês, que tem uma verdade única, eles vão dizer o que é verdade, eles vão dizer o que eles acham, e vocês serão perseguidos por eles. Você vai entender por que Deus fez isso. Mas Deus levanta um ai, e esse ai não é contra os caldeus, esse ai não é contra a Babilônia, que vem contra o povo de Deus. Esses 5 ais é sobre o próprio povo de Deus. Eu sei que eu mesmo já falei que quero trazer uma palavra que seja uma palavra alegre, uma palavra que traga ânimo para você, mas, queridos, estamos vivendo num tempo em que eu não posso olhar para as circunstâncias e acreditar que Deus não está no controle. Eu não posso olhar para tudo isso e ficar gritando: violência, violência, opressão, injustiça, como muitos profetas que não fazem mais parte da solução. O primeiro ai é sobre os agiotas, porque Abacuque, ele toma um posicionamento, ele diz, capítulo 2, versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. O primeiro ai, o Senhor diz aos gananciosos, aos agiotas: ai daquele, versículo 5, assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não se levantarão, pois, todos eles contra ele, um provérbio dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste muitas nações. Queridos, é muito claro que Deus está levantando aqui. O primeiro ai é sobre os gananciosos, sobre aqueles que tomam do próprio irmão, que querem sugar os irmãos, que querem sugar os próprios do povo. De repente virão os teus credores e despojarão a ti. Esse é o primeiro ai. Eu vou correr um pouco mais. O segundo ai está no versículo 9. O segundo ai é para os corruptos e corruptores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr
em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu muitos povos, pecaste contra a tua alma. Queridos, os corruptos e os corruptores pecam contra a sua própria alma. O que é pecar contra a alma? É se deformar, irmãos. O seu caráter é aquilo que você vai levar para a eternidade, é você. Nós falamos sobre isso pela manhã. Quando você mente, você não só engana as pessoas, mas você se deforma, você se falsifica. E no verso 11, fala sobre aquela casa construída com dinheiro de injustiça. A pedra da parede, a trave da viga, vai clamar. Depois vem o terceiro ai, versículo 12. Ai, o terceiro ai é sobre os governadores vampiros, que promovem leis injustas e legislam por causa própria. Ai daquele que edifica a cidade, versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Sabe o que Deus diz para eles? Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Ou seja, Deus está dizendo para eles: vocês vão trabalhar em vão, o trabalho de vocês será queimado no fogo, tudo que vocês fizerem não prosperará. Judá estava em maus lençóis, porque os próprios governadores de Judá estavam tramando contra o seu próprio povo. Esse ai era contra o povo de Judá, contra os governadores. E vem o quarto ai, sobre os lascivos, aqueles que são embebedados pelo poder e ansiosos pela glória e pela fama, e têm prazer na fragilidade. Versículo 15, 16 até o 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Queridos, a Babilônia estava pronta para vir contra Judá. Aqueles que desejam glória, que desejam honra, que desejam fama, esses serão cobrados. E aí vem o quinto ai, talvez um dos piores, e o motivo pelo qual eles foram levados cativos. O quinto ai, no versículo 19, é sobre os idólatras. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Judá, ele adorou tanto a deuses pagãos, se envolveu tanto na idolatria, que ironicamente Deus diz para eles: vocês gostam tanto de adorar imagem de escultura? Eu vou mandar vocês para um lugar onde tem muita. A Babilônia é a mãe de todos os ídolos. Lá em Apocalipse 17, diz que é uma terra de encantamentos, de feitiçaria, e a Bíblia diz que eles eram tão obstinados, o povo de Judá era tão obstinado em adorar a falsos deuses, adorar ídolos. A obstinação, queridos, é querer algo acima de Deus, é obsessão. Isso é quando você tem um ídolo, o ídolo do coração. Quando você coloca algo à frente de Deus. Se você, por exemplo, talvez queira um carro, e você quer um carro a qualquer custo, eu tenho que comprar aquele carro. Então você faz de tudo para comprar aquele carro, e ele vai, em determinado momento, enfastiar você. Ele não vai cobrir as suas carências como você desejava. Vai chegar um momento que você vai olhar para ele e vai dizer: eu não aguento mais ver esse carro.
Só existe alguém que é capaz de preencher o vazio da tua alma. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Querido, se você tem obsessão por qualquer coisa, que não o Senhor, Deus está chamando você para algo, Deus está chamando você para um acórdão, para algo que seja necessário, você precisa acordar e você precisa anotar. Foi o que aconteceu, voltando um pouco ao texto, no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus respondeu para Abacuque: escreve a visão, escreve a visão, para que você não se esqueça, e para quem passar de longe também veja a visão. Escreve a visão, queridos, porque você precisa enxergar o que Deus te prometeu, você precisa enxergar o que Deus falou, você precisa enxergar que Deus está fazendo algo sobrenatural. Deus está dizendo ai sim, mas Ele está também corrigindo o seu povo, levando o seu povo a tomar uma postura diferente da que estamos vendo acontecer atualmente. E a figura que Deus espera que nós tomemos está justamente nesse versículo 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse foi o texto que revolucionou a nossa história. Esse foi o texto que revolucionou a vida de cada um de nós. Quando Martim Lutero entendeu essa palavra, tudo mudou. Quando será que nós vamos entender essa palavra? Quando será que nós vamos entender esse texto? Quando será que nós vamos produzir esse texto de forma vívida em nossa vida? Escreve a visão. Nós temos tendência a esquecer aquilo que Deus falou para nós. Quando a gente está no meio da turbulência, quando a gente está no meio da tempestade, a gente é capaz até de olhar para Jesus e dizer: é um fantasma. Quando Ele é o Senhor, quando Ele que está vindo ao nosso encontro para nos salvar, no meio da tempestade a gente se esquece que Ele ainda não está no barco, a gente se esquece que Ele está vindo ao nosso encontro. Escreve a visão, meu irmão, escreve a visão, minha irmã, porque você precisa se lembrar todos os dias, a visão é: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Caminhando para o final, cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, cada vez que nós entendemos as Escrituras e nos mergulhamos na palavra, nós encontramos sabedoria, e a sabedoria é relacional. Isso é muito claramente falado no livro de Eclesiastes. A sabedoria é relacional. Cada vez mais que você se aproxima dela, mais você adquire parte dela. A sabedoria é quando você vive essa relação com Deus. Se você parar de ouvir a Deus, nós também falamos sobre isso hoje de manhã. Se você parar de ouvir a Deus, se você parar de receber da fonte, é como se você estivesse parando de receber uma atualização. Sabe aqueles que ficam presos à religiosidade? Deus está trazendo coisas novas, Deus está trazendo coisas extraordinárias, mas as pessoas ficam presas a costumes, ficam presas a modismos, ficam presas a ilustrações antigas. O que deu certo lá no século passado, eles acreditam que vai dar certo aqui agora. A igreja está se movendo, a igreja está se movimentando. Nós precisamos sim nos movimentar.
Eu já fui um crítico da igreja se movimentar. Me arrependo de falar sobre isso, porque hoje eu entendo que a igreja que está parada, a igreja que está paralisada, a igreja que está no seu conforto, o lugar de conforto é o lugar onde nada acontece. Já percebeu? Quando você senta no seu sofá, confortavelmente, você não quer se levantar, você não quer fazer mais nada. Você simplesmente diz: pode acabar o mundo. E é basicamente isso que está acontecendo com a igreja nos últimos dias. Tem gente que está no barco, e eu comentei sobre isso algumas semanas atrás. Tem gente que está neste barco grande da nossa vida, mas está vendo que o barco está para afundar e está dizendo: oh meu Deus, me tira desse barco, quero ir embora. Quando na verdade nós temos autoridade para restaurar o barco, nós temos autoridade para transformar o barco, nós temos autoridade para mudar a situação. Nós somos parte da solução e não parte do problema. Nós somos aqueles que proferem a palavra de restauração, a palavra de redenção, a palavra de renovação. Gente, a natureza anseia. A natureza está como que dores de parto, almejando a manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus estão cada vez mais se escondendo e querendo ir embora. Maranata, Maranata. Falando Maranata, muda até o sentido da palavra. A palavra Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus. E não me leva, Senhor Jesus. Mas hoje em dia a gente fala: Maranata, me tira daqui, me leva daqui. Não, é Maranata, venha o teu reino. Maranata, venha o teu reino. Maranata, muda a nossa história. Maranata, transforma a nossa geração. Maranata, transforma a nossa sociedade. Aleluia. Eu não quero ouvir um ai, Brasil. Eu quero ouvir o Senhor fazendo coisas grandiosas no nosso meio. Por isso é necessário que nós andemos com o Senhor todos os dias, numa relação contínua com Ele, porque se você parar de ouvir a voz de Deus, você não vai se atualizar, você vai ficar para trás, você vai ficar paralisado. Você precisa de uma atualização. A igreja precisa de atualização. Nós precisamos sim nos movimentar, nós precisamos sim nos mover. Nós estamos exatamente num processo de evangelismo. Começou na semana passada. Próximo sábado vai ter um encontro aqui na igreja, presencial, um treinamento de evangelismo. Convido você para estar aqui próximo sábado, 17 horas. 14 horas. 14 horas. Você quer fazer parte da solução ou parte do problema? Essa é a pergunta que eu espero que você não responda, a não ser que você responda corretamente. Eu quero fazer parte da solução. Eu quero fazer parte da solução. É natural uma pessoa parar de ouvir a Deus e se tornar um grande problema. Assim eram os fariseus naquela época. Deixaram de ser o movimento de avivamento e passaram a ser o movimento de maquiagem espiritual, maquiagem religiosa, representação, nada mais do que isso. Há uma transição neste tempo que estamos vivendo. Há uma transição para a apostasia. Gente que outrora representava os mais altos valores do cristianismo, de repente muda de lado. Eu já vi gente mudando de lado. Muita gente boa, começou bem, mas terminou muito mal. Está terminando mal. Porque é importante, não como você começa, mas como você termina. É isso que é importante. Lamentavelmente, nós temos visto muita gente mudando de lado. No fim, é como termina que é mais importante do que ter começado. Você pode até ter começado mal, sabe?
Mas o importante é como você vai terminar agora. No capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quantos aqui se sentem alarmados? Essa palavra é uma palavra de alarme, é uma palavra de despertamento. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Quantos estão ouvindo as declarações do Senhor? É isso que Abacuque não perdeu. Abacuque não perdeu a continuidade da comunicação com o Senhor. Eu tenho ouvido as tuas declarações e estou alarmado. Não podemos ser daqueles que olham as circunstâncias e fogem e terminam mal. Temos que continuar ouvindo a voz do Senhor. E ele diz, eu me sinto alarmado. E então ele faz um pedido. Qual é o pedido, irmãos? Diga comigo, aviva a tua obra, ó Senhor. Isso é tremendo. Eu tenho um pedido, Senhor. Nós temos um pedido, Senhor. E qual é o pedido? Aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Nós estamos clamando por avivamento, nós estamos clamando por uma transformação, nós estamos clamando, estamos passando de fase, irmãos. Eu entendo que Deus está nos dando uma oportunidade. Eu entendo que Deus está mostrando que o Evangelho não é ritual, o Evangelho não é vir à igreja. Nós também comentamos hoje aqui. Hoje a temática é, eu sou igreja. É claro que você é igreja, mas você não é o corpo de Cristo sozinho. É claro que você é igreja. Todos nós somos individualmente parte do corpo de Cristo. Necessitamos estar em comunhão, sim. Ainda que você seja parte da igreja, ainda que você seja a igreja, mas você não é corpo de Cristo sozinho. Olha, queridos, Deus está falando sobre suas promessas. Deus está mostrando que é hora de ir para cima, é hora de mudar de fase, é hora de uma atualização. Nós precisamos corrigir os nossos erros que estão dentro de nós, precisamos consertar os nossos caminhos. A igreja do Senhor precisa consertar o seu caráter. Deus quer nos transformar. Deus quer mudar a história da sua igreja. Queridos, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai. Sabe? Tem muita gente se enganando e sendo enganado. Enganar e sendo enganado é como correr atrás do vento, é como o cachorro correndo atrás do rabo, não vai a lugar algum. Enganar e ser enganado é a semente, é inevitável, você vai colher aquilo que planta. Nós vimos isso. As pessoas têm relutância. As pessoas têm relutância. Talvez as pessoas que estejam me ouvindo agora estejam dizendo assim, não gostei dessa palavra não, pastor. Jesus não agradou a todos, a gente sabe disso. Mas eu quero garantir para você que viver pela fé é acreditar e se jogar nos braços do Senhor Jesus. A igreja que vive pela fé, ela crê que não pode mais perder. A igreja que vive pela fé, ela sabe que já ganhou. Você olha para o cenário e você diz assim, está tranquilo, Deus está no controle. Você olha para o que está acontecendo e você não tem mais aquele olhar antigo e de viver criticando e gritando violência, injustiça. Não, agora você ora e você diz, Senhor, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Eu quero que o Senhor avive a tua obra.
Essa é a mensagem de transição, é a mensagem de mudança. É o momento que nós estamos vivendo. Precisamos nos mover. Precisamos ser impermeáveis. Sabe o que é o crente impermeável? É aquele que influencia. Ele que é o diferente. É ele que faz a mudança onde ele chega. Sabe, Jesus disse sobre João Batista: o que vieste ver no deserto? Um homem vestido de vestes finas? Ou viestes ver um caniço agitado no deserto, no vento? Você veio ver aqui um sujeito selvagem, um homem que é mais duro do que a própria dureza do deserto, um homem que comia mel silvestre, que tinha uma mensagem dura e poderosa, um homem que se tornou a própria palavra, que se encarnou, que quando perguntaram para ele: quem é você? Ele disse: eu não sou João Batista. Ele não falou isso: meu nome é João Batista, me conheçam. Não, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Estava tão incorporado nele a palavra de Deus que ela se tornou viva. Ele encarnou a palavra. Está na hora, irmãos, de nós encarnarmos a palavra, o verbo se tornar carne na minha vida e na tua vida, a ponto de quando perguntarem: quem é você? Eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu nasci para transformar essa geração, eu nasci para mudar essa situação, eu sou o influenciador, eu sou aquele que faz o céu vir para a terra, eu sou representante do céu. Sabe, queridos, coisas extraordinárias estão para acontecer nesses próximos anos. E a igreja do Senhor faz parte desse cenário. Nós somos a geração da colheita. Nós somos a geração que vive pela fé. Nós somos essa geração. Chega de mimimi. Chega de reclamar. Sabe? Passa de fase. Sai dessa amargura como Abacuque passou. Muda de fase. Tem gente que fica reclamando, criticando. Para de falar mal dos outros. Para de falar daquilo que você não entende. Para de criticar. Nós estamos passando de etapa, nós estamos passando por um upgrade, nós estamos atualizando. Atualize-se! Tudo isso que eu estou ministrando aqui, eu falei durante essa semana em cada um dos momentos de oração que tive com vocês. Atualize-se! Já passou o tempo de ficar reclamando, já passou o tempo. Sabe, depois as pessoas ficam reclamando: porque fulano chegou agora na igreja e já vai fazer isso e fazer aquilo, e eu estou aqui há tanto tempo, nunca fiz, nem olho para mim. Para. Envolva-se, atualize-se. Atualize-se, tem vaga. Você só não faz porque não quer. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Você está atualizado, irmão? Pergunta aí para quem está ao teu lado. Se ele tiver vergonha, não pergunta não, mas se você puder perguntar, pergunta aí: você está atualizado? Ou precisa de um upgrade? Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus. Ele nada mais está dizendo do que Deus mostrou para ele, que em meio aos ais, no versículo 14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É por isso que a gente precisa não se dobrar no meio do processo.
Deus está fazendo algo. Se você não está enxergando, é porque você não está ouvindo Deus. Se você não está vendo pela fé, ou vivendo pela fé, é porque o teu relacionamento com Deus precisa melhorar. É porque você precisa sentar um pouco mais para ouvir Deus falar. É porque você precisa orar e dizer: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Aviva a tua obra, ó Senhor. A chave é não se dobrar. A chave é não se dobrar. Lembra quando Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo? Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não se dobre. Não se dobre. Esta é uma hora de atualização, irmãos. Peço a você que fique de pé nesse momento. E eu peço que você, nesse tempo de introspecção, enquanto os músicos sobem, o Ministério de Música vem, eu peço a você, em nome de Jesus Cristo, eu peço que você comece a atualizar-se. Eu peço que você comece a fazer um upgrade na sua mente, na sua memória, na sua capacidade de ver as coisas. Pare de ver os problemas, pare de ver as circunstâncias, comece a se aproximar de Deus e comece a ouvir Deus. Porque, queridos, aonde estão aqueles que vão ensinar às nossas crianças os verdadeiros valores judaicos cristãos? Aonde estão aqueles que vão ser os juízes do futuro? Aonde estão aqueles que serão os próximos vereadores, prefeitos, que vão julgar, os próximos juízes que vão julgar com justiça? Aonde estão aqueles que vão influenciar a nossa sociedade? Aonde estão aqueles que vão orar e mudar os céus sobre a sua cabeça? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Quando Abacuque diz: Deus vem de Temã, e do Monte Parã é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Por isso ele diz: o Santo, com S maiúsculo. Quando você começa a olhar para o alto, quando você começa a se engajar numa perspectiva do alto, numa perspectiva eterna, você começa a ver a santidade de Deus. Você diz que não dá para permanecer do mesmo jeito. Você diz: Senhor, eu não quero permanecer do mesmo jeito. O seu esplendor é como luz, raios brilham da tua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Tudo isso aqui é palavra figurativa. Eu levaria mais tempo para ministrar, mas eu vou respeitar o teu tempo. Só de uma coisa você precisa entender, para finalizar. Depois que Abacuque entra como parte da solução, para de reclamar, faz um upgrade, ele então começa a declarar, versículo 17 do capítulo 3: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro, não é eu me alegrei ou eu me alegrarei, não, é agora, eu me alegro. Diga: eu me alegro, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. Exulte no teu Deus nessa noite. Passe de fase.